Olá, amados irmãos em Cristo Jesus, boa noite para todos vocês, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre todos vós, amém? Quero mandar um abraço para todos aqueles que nos acompanham, aqueles que não são membros da nossa igreja, mas têm nos acompanhado. Olha, muito obrigado pelo carinho de nos acompanhar, principalmente porque nós sabemos que vocês estão aqui para louvar e engrandecer o nome de Deus. Olha, um grande abraço para todos vocês. Quero deixar um abraço também para todo o povo da Igreja Batista Central de Lucas. Tá? Estamos com saudade. O templo está fechado, mas é como nós dizemos, a igreja está atuante e nós não vamos parar. E no início desse culto, nós queremos render uma oração a Deus, entregando esse culto ao nosso Deus Celestial. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de prestar cultos a Ti, Senhor Deus. Nós estamos limitados, mas ainda assim encontramos maneiras para que possamos Te glorificar, Te render louvores, Senhor Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, porque nós temos a Cristo Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Louvado sejas Tu, Senhor Deus, por enviar Cristo Jesus para nos salvar, Senhor Deus. Aquele momento que Ele morreu na cruz para nos dar salvação e principalmente que Cristo Jesus ressuscitou e venceu a morte. Te rendemos a Ti, Senhor Deus, louvores e adoração. Entregamos a Ti nesse momento, esse culto, e pedimos que o receba, Senhor Deus, porque nós fazemos com todo o nosso coração. Abençoa cada um que está assistindo, tanto agora quanto posteriormente, Senhor Deus, vai abençoando de forma maravilhosa, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Louvado sejas Tu. Te oramos, Senhor Deus, agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estaremos agora fazendo uma leitura bíblica e nesse momento nós estaremos lendo alguns versículos que nós separamos. A leitura bíblica se encontra em Salmos 37, no versículo 4, 5 e logo depois o 16 e mais para frente o 27. Vamos ler agora? E diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. No 16 vai dizer: Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. E para finalizar, o 27 vai dizer: Aparta-te do mal e faze o bem, terás moradas para sempre. Repetindo: Aparta-te do mal e faze o bem, e terás moradas para sempre. Amém? E agora nós estaremos louvando ao Senhor, louvando a Deus com a irmã Simone Melo. Nas terras de além rio, cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas lá não terão mais lutas
por que dessas mansões tão lindas os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e a embalar as palmas prateadas dos vales perfumados por jasmins. E enquanto o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós ao nosso bom Jesus louvar. E todos nós ao nosso bom Jesus Lindo louvor trazido pela irmã Simone Melo. Meus irmãos, vamos ler agora mais um pouquinho da palavra de Deus, e agora no Salmo 96, e que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra, sim, eu, você, todos nós. E nós estivemos em contato com a irmã Rebeca Vitória, fizemos um convite para que ela, junto com todos nós, estivéssemos louvando ao Senhor. E ela, assim, prontamente aceitou esse convite. Desde já nós agradecemos a irmã Rebeca, que Deus esteja sempre abençoando e usando a linda voz que ela tem. Nesse momento ela está com a palavra e logo depois ela estará trazendo um lindo louvor. Olá, queridos, quero vos saudar com a paz do Senhor, a todos vocês da Igreja Batista Central de Lucas, ao pastor Alexandre Caroni. Eu quero agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui na live de vocês. Bom, como todos nós sabemos, estamos passando por um momento bem difícil, bem delicado, há quase 3 meses de isolamento social, sem poder rever irmãos e nossos amigos na nossa casa espiritual. Mas eu creio que em breve nós estaremos juntos, nós estaremos adorando ao nosso Deus. Nada nos impede de adorarmos na nossa casa. Porém, adorar na nossa igreja, rever os nossos amigos e nossos irmãos, sabe, é aquela coisa revigorante que eu estou sentindo falta. Mas eu creio que em breve nós estaremos todos juntos, abraçando, cumprimentando os nossos irmãos. E, se lembre, a dor faz você mais forte, o medo faz você mais corajoso e a paciência faz você mais sábio. Então, apenas descansa e confie no nosso Deus, porque esse tempo mau, esse tempo difícil,
está passando e o tempo de cantar a nossa vitória está chegando. Amém? Descanse e confie no nosso Deus, porque Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Fique com Deus. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisa descansar. De choro e também das manhãs de alegria. Eu sou o dono de tudo. Eu sou dono de tudo. Eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa.
Amém, Rebeca. Muito obrigado por essa linda participação, por essa linda voz que foi separada para louvar, para glorificar, para adorar a Deus. Espero que em breve você possa também estar presente lá na nossa igreja, porque em breve nós voltaremos. Meus irmãos, esse é o momento da palavra, o momento quando Deus quer falar maravilhosamente ao seu coração. O mensageiro de hoje é o pastor Alexandre Carone, pastor da nossa igreja, e ele estará trazendo uma mensagem com certeza vinda de Deus para a nossa vida. Então, esvazie a sua mente, abra o seu coração. Deus quer falar com você. O pastor Alexandre está com a palavra nesse momento. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações, amém? Domingo, dia do Senhor, como nós temos dito, como é importante nós separarmos o dia para o louvor e adoração ao nosso Deus. Mesmo agora em casa, nesse momento de isolamento, nós continuamos separando das nossas vidas esses momentos especiais para nós estarmos reunidos como igreja, adorando ao Senhor. O que nós viemos fazendo até aqui nesse culto maravilhoso. Agora, meus irmãos, é o momento da palavra e eu quero compartilhar a palavra do Senhor com cada um dos irmãos, nossos queridos, nossos visitantes que estão conosco também, e até mesmo você que vai ouvir essa mensagem no outro momento, que o Senhor fale profundamente ao seu coração. É a nossa oração, o nosso desejo. Amém? Nesses dias, meus irmãos, de pandemia, de doenças, nós estamos lidando muito de perto com uma situação que pouca gente gosta de falar: a morte. Ela tem sido uma realidade viva nos dias de hoje no mundo todo. Aumentou muito o número de mortos, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela tem solução e ela tem alento, e conforto da parte do Senhor para cada um de nós, mesmo no momento em que enfrentamos a morte. Por isso eu quero pensar com os irmãos nesse momento, nesse momento tão especial. Eu quero pensar sobre Jesus, nossa vitória sobre a morte. Jesus, nossa vitória sobre a morte. Em Cristo Jesus nós temos a certeza de que também sobre a morte nós somos mais que vencedores. Leia o texto comigo do Evangelho de João, no capítulo 11, e eu vou ler do verso 1 até o verso 27. É uma história bem conhecida, mas eu quero ler esse texto, toda essa perícope completa, tá bom? João 11, de 1 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. E Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter
com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para a consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te o concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, Senhor, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém, meus irmãos? Amém? Aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Essa é a nossa oração. Usa, Pai, esse teu servo conforme a tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Jesus, nossa vitória sobre a morte. Queridos, esse texto é um dos mais fantásticos da palavra de Deus, né? Eu amo esse texto, sabe por quê? Uma das razões é o fato de Lázaro, Marta e Maria serem próximos de Jesus. E Jesus deles, eles eram íntimos, eram amigos. O texto bíblico fala sobre isso, né? Eram amigos. Jesus sempre, quando passava por Betânia, ficava na casa de Marta, de Lázaro e de Maria. Eles eram chegados. Jesus estava longe, numa outra cidade, não tão longe assim, né? 15 estádios, são 3 quilômetros apenas de distância de Betânia. E, de repente, chega a notícia de que Lázaro estava doente. Queridos, Jesus ouve aquela notícia e aí ele já se descortina todo o intento de Deus em cima disso tudo, que só vai ser revelado aos poucos aos discípulos que estavam à sua volta. Num primeiro momento, Jesus então se demora quando sabe da notícia. E o texto deixa claro, porque Marta e Maria mandaram avisar: aquele quem tu amas. Jesus amava Lázaro, era amigo de Lázaro, amava Maria, amava Marta, se importava com eles. Mas Jesus se demorou 2 dias ainda onde estava. O texto vai dizer que quando Jesus então vai para Betânia, chega em Betânia, Lázaro já havia morrido fazia 4 dias. Queridos, Jesus então chega na cidade de Betânia, Lázaro já sepultado, morto há 4 dias. Mas o que é a morte para Jesus? O que é a morte para o Filho de Deus? O que é a morte para o próprio Deus? E eu quero, meus irmãos, tirar alguns ensinamentos desse texto para as nossas vidas nesse momento. Amém? Vem comigo diante da palavra do Senhor. Deus é o Senhor do nosso tempo. É o primeiro ensinamento que eu vejo Jesus nos entregando nesta passagem do Evangelho de João. Deus é o Senhor do nosso tempo. Quanto tempo você tem? Quanto tempo eu tenho? De vida nesta vida aqui. Quanto tempo nós temos nessa terra? Eu não sei, você também não sabe, mas eu tenho uma certeza: Jesus é o Senhor do tempo da minha vida, né? Verso 3 do capítulo 11 diz assim: então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela.
Pode o Filho de Deus ser glorificado no meio da morte? Sim, meus irmãos, é o texto que nos prova isso. É a palavra de Deus que nos deixa essa certeza. Jesus, quando sabe que seu amigo estava doente, ele se demora. Jesus, em se demorando, a doença agrava-se e então Lázaro morre. Então, depois de 4 dias de morto, Jesus chega até Betânia. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando Jesus chega lá, meus irmãos, para muitos, Jesus estava chegando fora de tempo. Para alguns, Jesus estava atrasado. Né? A própria Marta, interessante, do verso 21, ela corre, quando ela sabe que Jesus está chegando, né? Finalmente chegou a Betânia, ela corre até Jesus, e sabe qual é a primeira palavra que Marta dá a Jesus? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Para Marta, meus irmãos, talvez, com certeza, naquele momento ali, né, Jesus havia se atrasado um pouco. Ela cria piamente que Jesus poderia ter estendido a sua mão ou falado aquela enfermidade, repreendido aquele mal, e Lázaro ficaria então curado daquela enfermidade e fatalmente teria logo recobrado a sua saúde e tudo seria maravilhoso. Lázaro não teria morrido. Mas a realidade é que agora Jesus chega 4 dias depois e Lázaro já está no sepulcro. Mais à frente, eles vão dizer, Senhor, já cheira mal. Essa era a situação. Queridos, parece que o tempo de Jesus, né, fica claro ali que o tempo de Jesus não é o tempo deles ali. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Aquilo que parecia urgente para Marta, para Maria, para todos ali, para Jesus, ele estava tranquilo que tudo aconteceria no tempo próprio, no tempo do Senhor, porque o tempo das nossas vidas está nas mãos de Jesus. A morte não estava, meus irmãos, naquele momento, naquela situação. Nós precisamos entender que a morte não é plano ideal de Deus. Não, não é. Nós olhamos para o texto de Lázaro e vejo ainda Lázaro jovem, né? Eu vejo Lázaro jovem, um ciclo de vida quebrado no meio. A Bíblia não nos assegura se Lázaro era casado, se tinha esposa, se tinha filhos. Tudo indica que ainda não, né? Tudo indica que ele ainda morava com as suas irmãs. Na realidade, ele cuidava também das suas irmãs. E o ciclo, então, ele é quebrado pelo meio. Nós conseguimos, meus irmãos, lidar melhor com a situação da morte quando uma pessoa, ela nasce, ela é adolescente, criança, é adolescente, jovem, adulto, idoso, né? Se torna marido ou esposa, avô, avó, fecha-se um ciclo de vida, e aí ainda no alto da idade, já idoso, aí a pessoa então falece, e a gente olha para isso com mais naturalidade, com dor sim, com pesar sim, mas olha com mais naturalidade. Mas quando nós vemos ainda uma criança, quando nós vemos um adolescente, um jovem falecer, isso mexe muito conosco, porque a gente fica imaginando o que poderia ter sido. Seria um bom pai, seria um bom marido, seria uma boa esposa, né? Seria uma boa mulher. Poxa, não viu seus netos, não, e tudo isso passa pela nossa cabeça. Mas a realidade, meus irmãos, que o nosso ciclo de vida está contado nas mãos do Senhor. Deus é quem sabe quem vai chegar a ser avô ou bisavô ou quem não vai chegar. Deus é que conhece. E aí a morte de Lázaro mexe mesmo com todo mundo, meus irmãos. Porque a morte, nós nunca vamos nos acostumar com ela. Nunca vamos nos acostumar com a morte. A morte não estava no plano ideal de Deus. Não que a morte tenha pego Deus de surpresa, não. Mas ela não estava no plano ideal de Deus. Por que eu digo isso? Porque Deus, quando fez o homem e a mulher, Ele fez para viver eternamente com Ele. Mas o pecado fez com que a morte entrasse na história. A desobediência do homem fez com que a morte entrasse na história. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 12,
Paulo explica muito bem isso. Ele vai dizer que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, nosso pai, não é isso? E pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, pecado original sobre todos os homens e a maldição da morte sobre todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Romanos 5,12. Em Adão todos nós somos pecadores. E por causa do pecado de nosso pai Adão, a morte entrou na história. E o homem foi proibido de comer da árvore da vida, vindo então a morrer. A morte entra no percurso, então. Era o ideal de Deus? Não, mas Deus permitiu por causa da escolha que o homem fez. Por isso, queridos, nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Porque no plano ideal de Deus, nós deveríamos viver para sempre. Viver para sempre. A morte, meus irmãos, no momento da morte, as lágrimas, elas são legítimas. É normal chorar, é normal prantear, é normal sentir a dor da separação. Morte quer dizer separação. Separação desta vida, separação do homem e Deus. Esse é o cunho principal sobre a morte. E no verso 33 do texto diz assim: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se e perguntou: onde o colocaram? Vem ver, Senhor, responderam eles. Verso 35, texto tão conhecido, João 11:35 diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Meus irmãos, quando Jesus, depois de 4 dias, chega àquele lugar, e aí ele vê, Marta vai até ele, depois ele encontra com Maria, todo aquele prantear, as pessoas ainda estavam em luto, chorando a morte de Lázaro. Lázaro era muito querido, Maria e Marta também. Aquela família, então, ela era querida naquela comunidade de Betânia, da cidade de Betânia. E ali naquele lugar, quando Jesus chega, as pessoas começavam a prantear e perguntar: por que se demorou o Senhor? Ele não poderia ter chegado antes. Se ele chega há 4 dias atrás, ainda dava para curar Lázaro. Ele tinha poder para fazer isso. Por que demorou tanto o Senhor? E aí Jesus vê toda aquela situação e diz: onde o colocaram? E aí todo mundo pensa assim, tá vendo? Agora ele vai querer lá também, lá no sepulcro, prestar sua homenagem, e levam Jesus até lá. E o texto diz que era uma caverna aberta na rocha, e colocaram uma grande pedra tapando o sepulcro. E Jesus chega naquele lugar, a multidão chorando ao seu redor, a ausência de Lázaro, do amigo, Marta e Maria chorando. O texto diz que Jesus se move dentro dele naquela situação toda. E sabe o que Jesus faz? Chora também. Jesus chorou. Meus irmãos, Jesus se importa com o nosso sofrimento. Eu olho e muitas pessoas perguntam: por que Jesus chorou? Será que Jesus chorou porque o homem não precisava passar por isso? Não era esse o plano ideal de Deus? Será que Jesus chorou porque viu as pessoas ali, pensando que não estavam crendo que ele poderia mudar toda aquela situação? Será que Jesus chora por causa da incredulidade de alguns? Não, meus irmãos, eu olho para esse texto, vejo novamente Jesus se encher de compaixão, como tantas outras vezes os evangelhos nos mostram. Jesus, quando vê o sofrimento das pessoas, ele sofre também, e ele vê tudo aquilo, e sabe o que acontece? Ele chora também. Mas Jesus não sabia o que ia fazer? Sim, sabia, mas o sofrimento, o meu sofrimento, o seu sofrimento, traz sofrimento ao coração de Deus. Ele se importa. Não é à toa que a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Jesus, ele cria isso muito claramente dentro dele e nos dá o exemplo que a dor do outro tem que ser a minha dor também. Meus irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, quando tantas famílias estão passando por momentos de luto,
né? Nós não podemos estar alheios a isso. Nós precisamos orar, precisamos estar juntos, precisamos confortar, levar a palavra do Senhor de conforto. Não dizer, não chora, não, mas chorar juntos, dar o ombro, estarmos próximos, mandar mensagens, orar por eles, pedir conforto do Espírito Santo, queridos, porque Jesus, no meio do sofrimento, da morte de Lázaro, daquela família, Jesus chorou. Jesus se importa. Não impeça alguém de chorar, mas lhe apresente o conforto que é o próprio Jesus. É muito interessante, e eu queria que você prestasse atenção numa coisa. O mesmo Jesus que tinha dito para a viúva de Naim, não chore, o filho estava morto, o filho único da viúva estava morto. O mesmo Jesus que naquele momento disse para ela, não chore, e ressuscita o rapaz, e devolve o rapaz para ela, é o mesmo Jesus que agora, pouco antes de ressuscitar Lázaro, ele chora junto com os que estavam de luto. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Os desígnios de Deus, como Deus se importa comigo e com você. Talvez naquele momento ali com a viúva de Naim, as lágrimas de Jesus não fariam nenhuma diferença. O que faria diferença realmente era ele colocar novamente um sorriso nos lábios daquela mulher imediatamente e daquela multidão que a seguia. E ele ressuscita, ele toca no esquife, para e diz para o rapaz, pega pela mão, levanta, e aquele rapaz levanta vivo, ressurreto, e ele devolve ele para a mãe. Aqui, queridos, quando Lázaro já está apodrecendo no sepulcro, que Jesus vai falar assim, tirai a pedra, e eles falam logo para ele, Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. Nesse momento, antecedendo esse momento, Jesus, cheio de compaixão e sentindo a dor de todos que estavam ali, o texto de 11:35 diz, Jesus chorou. Jesus se importa com você, querido. Jesus se importa com o que você está passando. Jesus se importa e se entristece por causa do mal que você está. Agora eu vou dizer para você, Jesus é a solução. Até mesmo para a morte, até mesmo para a dor da perda, até mesmo para a dor da separação, Jesus é a solução. Talvez você tenha perdido alguém da sua família nesse tempo de pandemia, talvez por causa do Covid ou por causa de complicações de outras doenças. Eu quero dizer que o conforto, o consolo que você precisa, só o Espírito Santo de Deus pode dar. Não são as palavras que vão fazer a diferença, mas é a ação do poder do Espírito Santo de Deus em você que vai trazer o conforto que você tanto precisa. Clame por Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus se importa com o que você está passando. Jesus é quem pode enxugar as suas lágrimas. Mas antes, Ele chora com você. Amém? E a última, queridos, verdade que eu quero separar com vocês aqui desse texto é que para quem está em Cristo, a morte não é o fim. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Quando Adão, nosso pai, pecou, foi tirado dele o direito da vida eterna. A morte entrou na história. Agora, queridos, terrível é a morte eterna. A morte eterna está separada para aqueles que deixarem essa vida ou enfrentarem a morte aqui, forem vencidos pela morte aqui, sem ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque fecharão os olhos aqui e abrirão os olhos da eternidade na perdição
da morte eterna. Ao contrário, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que já reconheceu o sacrifício de Jesus da cruz do Calvário, aquele que tem Ele como seu Senhor, aquele que crê que o sangue dele nos purifica de todo pecado, aquele que já entregou a sua vida por inteiro ao Senhor, esse, quando fecha os olhos da morte aqui nesta vida, abre os olhos da eternidade com Cristo, porque Jesus é Senhor até da morte. Para Deus, queridos, a morte é como um sono. Deus, na sua infinita grandiosidade, o seu poderio, a morte é apenas um detalhe para ele. Olha como Jesus lida com essa situação. Chega a notícia, de que Lázaro está doente, e Jesus, eu vou ficar mais um tempo aqui. E de repente o próprio Jesus do verso 11 vai dizer assim falou, e depois disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Olha só. E aí os discípulos ficam assim, Senhor, se ele dorme, então está bem. Ele está descansando. E Jesus diz assim, eles não estão entendendo do que eu estou falando. Jesus fala claramente para eles, Lázaro está morto. Eu sei que ele morreu. E aí eles entendem. Eles, agora vamos lá. Agora que ele morreu, vamos lá. Eles ainda tentam dissuadi-lo. Jesus tinha sido perseguido já ali, queriam apedrejá-lo por causa da pregação dele no templo, há tempos atrás, e tudo mais. Então, eles decidiram, não, vamos então com Jesus, e foram. E quando chegaram lá, é o texto que nós estamos seguindo, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então, quando as suas irmãs as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, vão até Jesus, uma a uma, vão dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a resposta de Jesus é tremenda no verso 25 e verso 26, que diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, queridos? Se a morte tem algum poder, maior é Jesus do que a morte. Se a morte pode trazer alguma dor, maior é o Senhor Jesus do que a morte. Se a dor da separação é grande, maior é o Senhor sobre a nossa vida para desfazer essa dor, para trazer alento, calento, o conforto na nossa vida nesse momento tão difícil que nós precisamos enfrentar. Essa certeza que o mundo diz, a única certeza que nós temos é que um dia morreremos. Não, meus irmãos, aquele que está em Cristo não tem só essa certeza que um dia vai morrer, não. Ele tem a certeza que viverá para sempre em Jesus, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Maior, infinitamente maior do que a morte. Ele venceu a morte. Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro que venceu a morte, ressuscitou para viver para sempre, nunca mais experimentar a morte. Ele experimentou a nossa morte para vencê-la, e em vencendo dizer, vocês que são meus, também ressuscitarão comigo. Aqueles que morreram comigo naquela cruz, ressuscitarão comigo e estarão comigo na eternidade e viverão eternamente comigo. É o que Jesus está dizendo. Crê isso, Marta? Você crê nisso? Eis, queridos, um grande mistério, então, que Jesus diz assim, tirai a pedra. E eles falaram, Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal, Senhor, já está apodrecendo. E Jesus disse, tirai a pedra. E eles tiram a pedra. Nas produções cinematográficas, nesse momento, meus irmãos, todos tapam o nariz, todo mundo já sente o cheiro da morte naquele lugar. E, queridos, o mistério é que Jesus grita o nome do morto de 4 dias. Lázaro, vem para fora. Os textos mais tradicionais dizem, Lázaro, sai para fora. Essa hipérbole, Sai para fora.
E sabe o que acontece, queridos? Tão certo quanto eu e você estamos aqui respirando nesse momento, a vida volta ao corpo do morto de 4 dias. Lázaro ouve a voz de Jesus, e em ouvindo a voz de Jesus, a morte larga Lázaro. Lázaro volta à vida, se levanta e sai do sepulcro andando, queridos. E todos veem, para a glória de Deus, o poder de Jesus em vencer a morte naquele momento ali. Para a glória de Deus, Lázaro estava passando por tudo aquilo. Foi o que Jesus mesmo tinha dito. Essa doença não é para a morte eterna, mas é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Queridos, nós podemos fechar os olhos aqui e a morte nos levar por 1 minuto. Mas quando nós fechamos os olhos aqui, nós que somos do Senhor Jesus, abrimos os olhos da eternidade e o primeiro rosto que nós enxergamos é o rosto do nosso Senhor e do nosso Salvador, de Jesus Cristo. A certeza que nós temos é que um dia vamos morrer. A certeza que o cristão tem é que um dia viverá para sempre com Cristo. O Senhor da vida ordenou a morte e a morte obedeceu. E Lázaro ressuscitou e veio ao encontro de Jesus. Com Jesus viveremos eternamente, porque Ele é o Senhor. Até da morte Ele é o Senhor. Crê você nisso? Essa é a pergunta que eu quero te fazer nesse momento. Você crê que Jesus é o Senhor até mesmo da morte? Você já tem a certeza da eternidade com Cristo? Você já depositou em Jesus Cristo a sua fé? Já aceitou-o como Senhor e Salvador da sua vida? Pastor, Salvador de quê? Salvador da morte eterna. Porque os nossos pecados nos levam para a morte eterna. Mas quando nós nos arrependemos e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, naquele momento Ele lava os nossos pecados, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, e naquele grande dia o nosso nome é chamado, e você responde em vida eterna com Jesus. Quando novos céus e nova terra serão feitos, e nós viveremos com Ele para todos sempre. Vida eterna. Vamos voltar ao estado original que Deus queria para nós. Qual era o estado original? De vivermos para sempre com Ele. Ah, pastor, a certeza que temos é que um dia morreremos. Então são duas. Porque tão certo como talvez morreremos aqui, se Jesus não voltar antes, a maior certeza é que viveremos com Cristo para todos sempre. Entrega a sua vida para Jesus. Assim como Jesus fez a pergunta para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? Você crê que Jesus é soberano, é Senhor, até da morte? Entrega a tua vida para Jesus. Se você está passando por esse momento de luto, perdeu alguém, um ente querido, algum familiar mais próximo ou mais distante, Jesus se importa com o que você está passando. Jesus está atento a esse momento também. Busque nele o conforto e que o Espírito Santo venha consolar você também neste momento. Mas, antes de tudo, coloca a sua fé e a sua vida em Jesus Cristo. Amém? Pai bendito, no nome de Jesus, toma, Pai, este coração agora, que possa estar enlutado, que possa estar sofrendo pela perda, pela separação de algum ente querido, de algum amigo próximo. Senhor, o Senhor não tem prazer na morte do ser humano, mas, Pai, Tu tens prazer em nos salvar em Cristo Jesus, e nos dar a certeza da vida eterna com o Teu Filho, para todos sempre. Por isso, Pai, que o Teu Santo Espírito nesse momento esteja convencendo, convertendo corações e vidas, e resgatando, ó Pai, da morte para a vida
Cada um que possa depositar no Senhor Jesus a sua fé e a sua confiança nesse momento. Ó Pai de amor, que a Tua palavra grave profundamente nesse coração e que nada nem ninguém possa tirar essa certeza de que nós somos do Senhor e com o Senhor viveremos eternamente. É o nosso pedido, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu querido, nesta noite. Amém? Amém, pastor Alexandre. Que o Senhor Deus continue te abençoando, te usando de forma maravilhosa. Que Ele esteja sempre abençoando a você e a toda a sua família. Eu sempre endosso isso, porque os nossos pastores têm que ser cuidados por nós e com certeza são cuidados por Deus também. Meus irmãos, nós estamos chegando agora à parte final do nosso culto, mas, como eu sempre digo, nada melhor do que louvar a Ele mais um pouquinho, né? Ele merece, Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa adoração. Então, nós estaremos agora louvando, assim como nós tivemos a participação do conjunto Novo Canto, hoje pela manhã, nós teremos agora um lindo louvor trazido pelo nosso conjunto amado, conjunto Novo Canto. E logo depois, o pastor Alexandre Carone estará com as palavras finais, mas não terá encerramento. Nós ainda colocaremos aquele hino final para que nós possamos matar um pouquinho da saudade do hino final quando nós encerramos o nosso culto. A todos vocês, uma semana abençoada, que seja uma semana de boas notícias para todos nós, em nome de Jesus. Só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as suas maravilhas, vejo o nível entardecer, e pergunto assim calado, o que eu fiz pra merecer esse amor não declarado. Esse dom que vem de Deus, meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome dia a dia.
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada coração, cada vida, cada família aqui representada, hoje, para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Até a próxima. Todos cantando. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando os seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus nos guarde pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu povo, para seu divino novo, seu serviço tão glorioso. Deus nos guarde para o seu povo, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Amém? Que Deus possa estar conosco durante a semana, em nome de Jesus.